A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Você acione o sininho e dê o seu like. Assista o vídeo até o final. Como disse no vídeo parte 1, esse é a sequência, ou seja, a parte 2 do estudo, cujo título do vídeo é Jesus é o único Deus, o próprio Pai. Esse vídeo é a parte 2. Recordando que no vídeo parte 1, abordei as alianças que o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso fez com o homem. E esse Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso recebe o título de Pai. Então esse Espírito fez 7 alianças notórias e de impacto com o homem. Das 7 alianças que Deus fez com o homem, eu destaquei que 3 alianças, pois essas são as de mais impacto que eu abordei, é a aliança da circuncisão, a outra se refere à antiga aliança ou Antigo Testamento, e uma outra aliança, né, que é a nova aliança ou o Novo Testamento. Eu quero que vocês tenham bem gravado que essas alianças foram feitas pelo Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso com o homem. Assim, as alianças elas foram dadas e concluídas entre o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso, que recebe na Bíblia o título de Pai, e o homem. Guardem bem isso. Agora eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Veja que nessa nova aliança, ela traz as promessas da vida eterna. Ou seja, quem está fazendo essa nova aliança está prometendo a vida eterna a mim e a você. Assim, quem está fazendo a nova aliança é o dono da vida eterna. Peço que você guarde bem isso. Vamos continuar lendo. Pois, onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Para nós compreendermos aqui esse assunto, eu preciso fazer um puxadinho aqui com vocês. Talvez muitos de vocês ainda não saibam, e eu vou estar falando hoje para vocês que a minha profissão carnal, né, é de advogado. Eu sou formado em Direito, passei na OAB e meu trabalho é na advocacia. Meu dia a dia eu trabalho como advogado. Então a minha profissão no meu dia a dia é como advogado. Assim como eu irei abordar o tema aqui sobre testamento, né, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao versículo 17, nós vamos dar uma rápida pincelada do que seja um testamento, para que vocês possam ter um pouquinho de noção do que seja, apesar de ser algo bem complexo para estudar, mas eu vou passar aqui a grosso modo de forma rápida. Em si, o testamento é uma manifestação de última vontade pelo qual a pessoa dispõe para depois da morte em todo ou uma parte dos seus bens. Desse modo, em vida, a pessoa faz um testamento, onde ela deixa parte ou todos os seus bens para quem ele quer. E após a morte dessa pessoa, que é o testador, o testamento passa a ter validade. Ou seja, o testamento só vai ter validade pós-morte do testador. Morreu o testador, o testamento será aberto e será feito conforme aquilo que está disposto no testamento, conforme aquilo que está escrito no testamento, pois foi redigido ali no testamento a última, a manifestação de última vontade do testador. Então eu informo
como eu já falei, quanto ao testamento, a coisa é bem mais complexa do que essas simples palavras que eu passei. Então eu só estou dando uma pincelada para vocês entenderem, né, através de uma rápida explicação. Eu preciso falar ainda que o testamento também ele é considerado um negócio jurídico personalíssimo, unilateral e gratuito. O que vem a ser isso? Personalíssimo é devido ao fato das disposições, o conteúdo do testamento só poderem ser feitas pelo agente testador e mais ninguém, nem mesmo por meio de procuração ou representante. Só eu posso dispor em testamento o que é meu e mais ninguém. Por isso ele é personalíssimo. O testamento também ele é unilateral. Ele se dá pelo fato de produzir efeito apenas com a assinatura do testador. Ou seja, independente da manifestação dos herdeiros testamentários, ou seja, daqueles que vão receber o que está ali no testamento. E irá produzir efeitos a partir da assinatura do testador. E não depende da manifestação do herdeiro ou dos herdeiros que estão contidos ali. O testamento também ele é um negócio gratuito, pois não exige qualquer contraprestação dos beneficiários. Quem vai receber não tem que pagar nada, já está ali dessa forma. Então, traduzindo o testamento de forma bem objetiva, ele só pode ser feito pelo próprio testador. Eu posso fazer o testamento das minhas coisas, meus filhos não podem. Então, veja bem, o filho do testador, a filha do testador, a esposa do testador, o pai do testador, a mãe do testador, o neto do testador ou qualquer outra pessoa não pode fazer um testamento em nome do testador. Só ele pode fazer o testamento e mais ninguém. Veja bem, né? Olha que coisa. Agora, de posse dessas informações básicas sobre o que é um testamento, nós vamos interpretar o versículo 16, que diz assim: pois onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento não tem força senão pela morte do testador, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. E nós vimos que o testamento é algo personalíssimo, ou seja, só o dono dos bens pode fazer. Assim, você pode fazer um testamento deixando casa, apartamento, fazenda, empresa, veículo, avião, etc., ou parte desses bens para alguém, se você for o dono. Se não, não. Agora, eu vou chegar onde eu quero chegar. Se Jesus fosse tão somente o Filho de Deus, ele, Jesus, não poderia fazer um testamento em nome do seu Pai. Olha aí para você ver como que as coisas funcionam. Se o Senhor Jesus fosse somente Filho, ele não poderia fazer um novo testamento, como ele fez, em nome do Pai dele. Olha a situação. Você deve estar entendendo que o filho não pode fazer um testamento em nome do seu pai. O dono de tudo é o pai. Portanto, o filho não pode fazer um testamento em nome do pai. Seria inválido. Só o pai pode fazer, pois os bens são seus. Pois o testamento só pode ser feito pelo próprio testador, o dono dos bens. Portanto, se o Senhor Jesus não fosse, né, e não é o próprio Deus, o próprio Pai, que criou todas as coisas, tudo é dele, ele, Jesus, não poderia ser testador da vida eterna. Veja que no versículo 15 de Hebreus capítulo 9 está a promessa da vida eterna. Deus, o Todo-Poderoso, é a vida eterna e o dono da vida eterna. Assim, só o eterno Deus Todo-Poderoso, que recebe na Bíblia o título de Pai, pode fazer um testamento válido, nos garantindo e nos dando a vida eterna. Jamais o Filho do Deus Todo-Poderoso poderia fazer um testamento no nome do seu Pai,
pois, como já explicado, o testamento é personalíssimo. Desse modo, se Jesus fez um novo testamento garantindo a nós a vida eterna, é porque Ele, o Senhor Jesus, é o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso. Já que o testamento é algo personalíssimo, só o dono da vida eterna pode fazer um testamento dispondo nesse testamento a vida eterna a mim e a você. Portanto, o filho nunca, jamais pode ou poderia fazer um testamento em nome do seu pai, pois esse testamento não seria válido. Se o eterno Deus Todo-Poderoso que é o dono da vida eterna, é o dono de tudo, e é Ele o Pai, assim só Ele pode dispor em testamento a vida eterna. Jamais o Filho pode ou poderia fazer isso. Desse modo, quando Jesus fala em Mateus capítulo 26, versículo 28, e em Lucas capítulo 22, versículo 20, que ele diz assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, é porque ele, Jesus, é o próprio Pai manifestado em carne aos homens, e com toda a autoridade, sendo o próprio Deus Todo-Poderoso, dono da vida eterna, Jesus dispôs em testamento a vida eterna, pois ele, Jesus, é o próprio Pai, manifestado em carne aos homens, que derramou o sangue na cruz do Calvário, concluindo assim a nova aliança, dispondo em testamento a vida eterna que é sua, pois é o Pai, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o dono da vida eterna. Por isso tem total validade o testamento da nova aliança do Senhor Jesus Cristo. De outra banda, como eu já expliquei anteriormente, se Jesus fosse tão somente o Filho de Deus e não o próprio Deus Todo-Poderoso, seu testamento não teria validade, seria um testamento nulo. Portanto, é explícito que Jesus é o próprio Pai e por isso fez uma nova aliança, um novo testamento, incluindo toda a humanidade no plano de salvação. Assim, meus queridos, ao estudar a Bíblia, é necessário entender Jesus homem, carne, onde a carne nascida de mulher recebe o título filho, a saber, a carne do Senhor Jesus Cristo, o homem Jesus, o Filho de Deus, e Jesus Espírito, o Deus Todo-Poderoso. Entender e diferenciar carne do Espírito é aprender e compreender a palavra de Deus no profundo, pois assim nada fica encoberto na palavra de Deus para você. Desse modo, Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Por isso, ele, Jesus, sendo o dono de tudo, fez uma nova aliança, um novo testamento, pois ele é o dono de tudo e ele tem autonomia para dispor daquilo que é seu. Assim como ele criou todas as coisas, ele é o Pai que criou todas as coisas, o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Eu peço que você lembre do primeiro vídeo, que as alianças foram feitas pelo eterno Deus Todo-Poderoso. Ali não tinha carne. Deus falou com o homem em espírito e deu as alianças ao homem. O Espírito do Deus Todo-Poderoso fez as alianças com o homem. E esse Espírito, que na Bíblia recebe o título de Pai, e nós precisamos entender que o eterno Deus Todo-Poderoso se fez carne, e essa carne, ao nascer de mulher, recebe o título de filho. Portanto, a carne, o homem Jesus é o Filho de Deus. Essa carne serviu de sacrifício para que com a sua morte passasse a valer a nova aliança, o Novo Testamento. Pois o eterno Deus, o Todo-Poderoso, que recebe na Bíblia o título de Pai, é o dono da vida eterna. E ele, só ele pode fazer um testamento como fez. Concluindo, se Jesus fosse somente o Filho de Deus, após a sua morte, o testamento feito seria nulo, pois ele,
Jesus, sendo tão somente o Filho, não pode ou poderia fazer um testamento em nome do seu Pai, pois o testamento é nulo. Se fosse dessa forma, seria nulo. Mas o testamento que Jesus fez é verdadeiro, por quê? Porque ele é o próprio Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus é o dono da vida eterna e ele pode fazer o testamento, e o testamento é válido porque ele é o Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Assim, após a morte do Senhor Jesus Cristo, passou a valer e ter validade o Novo Testamento, conforme exposto na palavra do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido que o Senhor Jesus Cristo, se ele fosse tão somente o Filho de Deus, ele não poderia ter feito um testamento em nome do seu Pai, porque isso seria nulo. Espero que você tenha gostado do vídeo, assista quantas vezes foram necessárias para que você possa entender. Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.